Deputados retomam as atividades no parlamento com análise dos projetos que tratam dos incentivos fiscais. Sancionada a lei que estabelece punições para fraudes em bombas de combustíveis. A audiência pública vai discutir a política de sanidade vegetal em Santa Catarina. E ainda, Nova Trento convida para a 27ª Encanto Trentino. O Jornal do Parlamento já está no ar. Boa tarde. As atividades aqui no Parlamento Catarinense serão retomadas amanhã com as reuniões das comissões permanentes e sessão ordinária. Nesses primeiros dias, os deputados devem se debruçar sobre um tema importante, os incentivos fiscais. A retomada pelo governo do estado da cobrança de impostos em seu teto da alíquota de 17% para todos os setores da economia a partir de 1º de agosto surpreendeu os deputados estaduais. Havia um acordo entre poderes executivo e legislativo para que o aumento fosse gradual para alguns setores, depois da apresentação de projetos de lei ao parlamento. O governo tinha até o dia 17 do mês passado para apresentar as propostas, mas não cumpriu o prazo e a taxação já está valendo. A decisão gerou uma reação imediata na Assembleia Legislativa. Um projeto de lei pretende suprimir a decisão governamental. A matéria deve ir à votação já na próxima quarta-feira aqui no plenário. A intenção é suprimir os efeitos da nova regra. O deputado estadual Milton Obos apresentou uma emenda ao projeto de lei estabelecendo que a suspensão do aumento do imposto seja retroativa ao dia 1º de agosto. Os deputados não obrigam de jeito nenhum o governo a aumentar impostos. Pelo contrário, nós somos contra o aumento de impostos, só que devemos conhecer os incentivos. Os incentivos fiscais, eles devem ser feitos para a competitividade de quem está em Santa Catarina poder competir com os outros estados brasileiros. Os deputados afirmam que o aumento de impostos vai impactar na competitividade de Santa Catarina em relação a outros estados. Um exemplo é com empresas do setor têxtil, responsável pela geração de mais de 200 mil empregos em Santa Catarina. No campo, o cenário não é diferente. O custo para a produção agrícola pode aumentar até 30%. Não é justo dizer que hoje você vai aumentar os tributos sobre a produção agrícola, sobre a fruticultura, sobre a cebola, o milho, a soja, que vai impactar lá no custo de vida do cidadão, mas, além disso, vai tirar a condição competitiva do agricultor catarinense. Ele não vai conseguir vender a soja, o milho dele, a cebola dele, pagando 20% a 30% mais caro o custo da produção em função do imposto que hoje é arbitrado de 0% para 17%. Então, o governo errou a mão. Também tramita no parlamento o projeto Tem Saída, que visa gerar emprego para mulheres vítimas de violência doméstica. O objetivo da proposta é garantir autonomia financeira para essas mulheres. A violência contra a mulher tem sido pauta de muitas discussões na Assembleia Legislativa. O Estado registra altos índices de violência contra elas, em muitos casos, chegando à morte. As que sobrevivem a situações extremas precisam de amparo. Por isso, tramita no Parlamento Catarinense um projeto de lei que institui o programa Tem Saída. A intenção é dar condições de autonomia financeira por meio de programas de qualificação, promover atividades ocupacionais e mobilizar empresas para a contratação das vítimas. A mulher denunciou, se separou, teve coragem de pôr fim àquele processo de violência e de repente ela precisa recomeçar. E é muito difícil começar sem apoio. O Tem Saída, na verdade, é um programa que busca emprego, trabalho, condições de uma alternativa de renda efetiva para essa mulher. Ela vai ser amparada por um colegiado que a gente pretende que participe também outros órgãos que estão muito na pauta da questão da mulher hoje e a própria sociedade civil. O objetivo é esse, é dar uma saída, uma alternativa para essa mulher recomeçar a vida dela por meio do trabalho. O projeto de lei apresentado aqui no Estado tem fundamentação em uma lei já em vigor em São Paulo, com o mesmo título, e que recebe apoio de poderes como o Judiciário, no desenvolvimento de políticas públicas que garantam mais segurança social e financeira às mulheres. De acordo com um levantamento feito pela deputada estadual proponente, no Brasil são 503 agressões registradas por hora. Uma mulher morre vítima da violência doméstica a cada 2 horas. O país ocupa a 5ª colocação em feminicídio no mundo.
Aqui no estado, dados apontam que existem mais de 105 mil casos de violência doméstica. E neste segundo semestre, a segurança pública será um dos temas mais debatidos aqui no Parlamento. Alguns projetos de lei que tratam do assunto já estão em tramitação e devem ser analisados pelos deputados nos próximos dias. Durante o primeiro semestre deste ano, os parlamentares catarinenses apresentaram vários projetos de lei que fazem referência à segurança da população. Um deles, de autoria da deputada Ada De Luca, obriga bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Esse auxílio deverá ser prestado pelo estabelecimento mediante oferta de acompanhamento até o carro, outro meio de transporte ou comunicação à polícia. Ainda conforme a proposta, os estabelecimentos deverão treinar e capacitar todos os funcionários para a aplicação da lei. A ideia surgiu em paralelo a projetos que já estavam sendo apresentados em outros estados e até mesmo com lei sancionada e em vigor. A importância se remete de que todo e qualquer tipo de ferramenta que possa vir inibir o agressor, proteger a mulher que se sinta em situação de risco. Outro projeto em tramitação no parlamento é de autoria do deputado Sérgio Mota e institui medidas administrativas para coibir a prática de trotes dirigidos ao SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Conforme a proposta, o SAMU deverá encaminhar o número de telefone que originou o trote para a empresa de telefonia, que terá que informar o nome do proprietário da linha e o endereço para o envio da notificação. Entre as sanções previstas estão a advertência por escrito na primeira autuação e multa no valor de R$ 500 por infração, dobrada a partir de cada reincidência. Outros estados já adotaram, já fizeram, aprovaram essa lei que pune com multa, advertência e multa, porque já se tentou, né, educar as pessoas, conscientizá-las a importância de não fazerem trote ao SAMU, né? Porque as pessoas necessitam. Eu posso necessitar, você que está me ouvindo pode necessitar, todos nós necessitamos. No momento de uma urgência, da ambulância chegar a tempo, e muitas das vezes são desviados por causa desses trotes. As duas propostas ainda precisam passar pelas comissões do parlamento antes de serem votadas em plenário. E a seguir, Nova Trento convida para a 27ª Encanto Trentino, festa que acontece nesta semana no município. Confira os detalhes logo mais, depois do intervalo. A prática do futebol para ajudar na formação de meninos entre 6 e 17 anos. O programa .org vai mostrar o projeto City, Clube Independente da Tapera, que além de proporcionar lazer, também exige educação e disciplina dentro e fora da quadra. Pelo que você luta? Pelos direitos das crianças e adolescentes? Pelos direitos dos idosos? Pelo fim da violência contra a mulher? Por mais acessibilidade? Por mais oportunidades de trabalho para os jovens? Pelo respeito à diversidade? Por mais inclusão social? Por menos impostos? Seja qual for a sua bandeira, ela também é a bandeira da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um lugar onde são criadas, discutidas e aprovadas as leis que podem mudar a sua vida para melhor. Por isso, participe mais, fiscalize mais e dê a sua opinião. Visite a Alesc ou acesse as nossas redes sociais e saiba como fazer a sua causa ser bem representada. Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A nossa bandeira é a de todos os catarinenses. O governo do estado sancionou a lei aprovada pela Assembleia Legislativa que busca ampliar a fiscalização e a punição de postos de combustíveis que adulterarem as bombas de combustíveis. A iniciativa foi do deputado Fernando Crelli. Muitos consumidores já foram vítimas do golpe do combustível, popularmente chamado de bomba baixa. O motorista vai ao posto, abastece, mas não recebe a quantidade que foi solicitada.
Para evitar essa fraude em Santa Catarina, o deputado estadual Fernando Krelin fez um projeto de lei que foi aprovado e sancionado aqui no estado. No estado de São Paulo, nos últimos tempos, aconteceu muitas questões de bombas fraudadas, interferência aí, tanto interferência na bomba quanto adulteração do combustível. Foi colocada uma lei onde teve uma punição forte e essas quadrilhas, esses fraudulentos, acabaram vindo para Santa Catarina, o qual em Santa Catarina começaram a disseminar essa maldade em vários locais do nosso estado. Com isso, colocamos um projeto de lei para que a gente possa punir realmente com muito rigor essas pessoas, esses postos de combustíveis que possam usar a bomba fraudada. A lei prevê que, em caso de registro da fraude, o estabelecimento terá o alvará de funcionamento cassado, além de multas que podem variar entre 5 e 50 mil reais. E a Assembleia Legislativa promove hoje a segunda audiência pública para discutir a política de sanidade vegetal em Santa Catarina. O encontro será realizado no norte do estado pela Comissão de Agricultura e Política Rural. O encontro vai discutir o projeto de lei que institui a política estadual de sanidade vegetal em Santa Catarina. A proposta é do governo do estado e tramita na Assembleia Legislativa. O objetivo é ouvir os produtores, a troca de experiências e a preocupação que se tem do setor de não criar uma lei que burocratize demais, mas ao mesmo tempo que seja efetiva para evitar a propagação de doenças que possam, no futuro, impedir que a comercialização de produtos catarinenses em outros estados do Brasil ou em outros países, como pode acontecer com o caso da banana, se aqui surgirem doenças como a fusariose e também o moco da bananeira, que destrói a planta. Isso impede a produção. Então, criarmos através de uma política estadual de defesa sanitária vegetal um instrumento de proteção do nosso agricultor e da nossa agricultura. Um dos pontos principais desse projeto é o combate a doenças que afetam pomares do estado. A intenção é que a audiência pública dê subsídio à matéria e se torne lei mais consistente, que regre a produção de várias espécies pelo estado. Essa é a segunda reunião pública. A primeira foi em Sombrio, no sul do estado. São Joaquim, na Serra Catarinense, também vai receber o grupo de trabalho para discutir a nova política de sanidade vegetal. A audiência pública começa hoje às 7 horas da noite na Câmara de Vereadores de Massaranduba. E a gente termina a edição de hoje com um convite feito pela comitiva de Nova Trento. Eles vieram até o Parlamento para divulgar a 27ª Encanto Trentino, festa que vai movimentar o município nesta semana. Encanto Trentino é a festa das tradições trentino-italianas. O evento vai ter música, apresentações culturais e gastronomia típica. Ela prima para a preservação das tradições trentino-italianas. Essas tradições, então, elas estão inseridas dentro do contexto gastronômico, dentro das atrações artísticas, dentro dos desfiles culturais, dentro das apresentações que terá também de forma de encenação teatral, pequenos, apresentações de 10 minutinhos, 5 minutinhos, tudo em italiano, no dialeto. Temos o desfile, o grande desfile de domingo, desfile cultural, que apresenta o contexto, toda a história da cidade, baseada na imigração italiana. Enfim, é um contexto resumindo em cima das tradições trentino-italianas. A Encanto Trentino acontece de quinta a domingo. A realeza da festa esteve no parlamento para promover o evento e fazer um convite especial. Venha para Nova Trento, na Encanto Trentino. E a gente fica por aqui. Mais notícias do Parlamento você confere às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você.